Opa, entrei! Oi, Tereza! Opa, que Tá me, delícia! tá me Estou ouvindo ouvindo? perfeitamente. Ah, Você também que está me beleza! ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. É sua estreia na live, né? É É, minha estreia. parabéns, que coisa boa. Essa é a minha segunda. É muito engraçado porque eu sou atriz, né? Então a gente sempre tem aquela Sim, sensação, mas é uma sensação diferente, porque eu não tô com um personagem, sou eu que tô aqui. E eu sou aquela atriz tímida, eu só quero estar com o personagem, então eu estou vestida dele, acabou, eu vou embora. E aqui a gente não está personificando outro ser, então tudo que a gente vai falar, né, vai ser verdade. julgado, comentado, e nós temos essa Sim, responsabilidade. é verdade. Eu, como professora também, mas é uma experiência diferente, é outra ferramenta, outra realidade, né? Então, é uma Tereza, boa experiência. então, a gente está começando toda quinta, a gente tem lives nas terças e quintas. Na quinta-feira a gente vai deixar para o universo feminino, para a gente falar questões do nosso universo, todas as nossas lutas, batalhas. E eu pensei em você porque eu queria uma mulher empoderada, inteligente e maravilhosa, que você é, para a gente Muito começar gentil. esse bate-papo nesse momento tão necessário, né? Que a gente está vivendo e principalmente com as violências que a gente está vendo contra a mulher e, enfim, nesse momento de pandemia. E escolhi esse tema, que é um tema muito difícil de se falar, né? Da Sim, sexualização do corpo da mulher. E até que sim, ponto nós somos agentes e permitimos isso, não é? sim. Essa nossa luta, se a gente for pensar nos movimentos feministas, quando começou, a gente lá no século XVIII, as sufragistas já falavam da necessidade de mandar no seu próprio corpo. E Uhum. aí a gente vai passando por uma série de reivindicações, vem a primeira onda feminista, a segunda onda feminista, a gente já pensa qual é a essência feminina. A gente, na década de 70, atinge um patamar onde a gente tem escolaridade, onde a gente vai para o mercado de trabalho, onde a gente sai, desmistifica uma série de mitos, o mito da castidade, o mito do casamento, o mito da mulher que tem que ficar em casa, mas ainda não conseguimos desmistificar o mito do corpo, o mito da beleza. Hoje, em pleno século XXI, ainda estamos numa campanha não é não, né? O meu corpo, minhas regras. E aí a gente precisa entender até que ponto nós não estamos sendo agentes dessa sexualização do nosso corpo, né? Nessa nossa sociedade patriarcal e tão opressora. Então, professora, vamos falar sobre isso. Bem, com certeza você tocou num ponto muito importante, que é a questão da permissão, né? A gente está submetido a uma sociedade ainda patriarcal, porque as mudanças de mentalidade elas são muito lentas. Então, ainda estamos sob a égide dessas questões voltadas para o patriarcado. Porque o passado não fica lá atrás, ele comparece o tempo inteiro. O passado comparece em nossa vida o tempo inteiro. Então, eu até gostaria de ir lá atrás, né? Porque nós temos, há 4.000 anos, nós tivemos uma sociedade em que a mulher, ela era estrela. Ela pareava com o homem. Porque a nossa intenção, enquanto mulheres, não é ficar acima. Essa posição da superioridade, a gente troca de lado e dá no mesmo quando a gente está querendo ser superior. Não, a questão é estar pareando com os homens, cada um com as suas especificidades, cada um com as suas questões, porque o que nos une é sermos humanos. Então, quando a gente categoriza excessivamente, de uma forma dual, e aí por que eu trago 4.000 anos? A sociedade celta,
ela já tinha essa visão da mulher. A visão da mulher que tem vontade, que tem desejo, que usa seu corpo, que lida bem com isso, sem submissão, sem exibicionismo, sem pressão, na busca de uma existência plena e feliz. E o que aconteceu? Se há 4.000 anos isso acontecia, e o passado ele comparece, nós hoje estamos trabalhando no resgate. Eu li recentemente um trabalho de uma doutoranda do FRJ, que eu achei muito interessante, quando ela fala da transformação, que houve uma perda muito grande da mulher sol para a mulher lua. A mulher sol, aquela que brilhava e tinha luz própria, para a mulher lua, que passou a ter um papel secundário. E aí a gente vê em várias leituras, eu gostei muito dessa abordagem quando ela coloca, da mulher sol, que era na comunidade celta, né, nos povos celtas, que havia essa mulher sol, a importância dela, ela era valorizada, respeitada, ela se valorizava e se respeitava, né, para essa mulher lua. E aí historiadores, na maior parte das vezes, colocam a questão da organização judaico-cristã como norteadora dessa organização patriarcal, onde a mulher não tinha direito nem de sentar-se à mesa com os homens. Aliás, Jesus Cristo, que era um super revolucionário, uma das coisas que ele quebrou de paradigma há 2.000 anos foi exatamente isso. Como as mulheres não sentam? Elas também são seres que se alimentam. Por que tem que ficar em pé servindo? Por que não está aqui? Né? Então, houve uma tentativa nesse período, de 2.000, de 4 para 2.000, nós tivemos uma perda substancial do empoderamento feminino. Ela passa a ser a mulher lua, papel secundário. Inclusive até com a pretensa fragilidade do corpo. E nós sabemos que isso aí nem de fato tem homens muito mais frágeis e mulheres muito mais fortes, porque isso não está no gênero feminino, no masculino, está muito acima dessas questões. É que a gente vai escutando tanto isso, que acaba internalizando. Então hoje a gente tem vivido esse resgate da mulher sol. Mas o que é esse resgate da mulher sol, né? Ela tem que se compreender, né? Porque é interessante que tem a ver com essa questão do corpo e a subjetividade deste corpo. Como eu vejo esse corpo? Hoje, nós vamos dizer que nós não estamos tanto na supremacia do macho. Ele está querendo manter o poder que ele sempre teve. E está difícil para ele. Está complexo, não está fácil para os homens hoje lidar conosco. Porque as mulheres hoje, elas estão se entendendo. Só que toda vez que a gente faz uma mudança de mentalidade, a gente costuma cair em erros. E aí, o que aconteceu? Eu me lembro de uma situação de um rapaz contava que a menina deu um beliscão no bumbum dele na rua. E ele olhou assustado, ele, como assim? Eu levei um beliscão de uma moça e ela fala assim, vocês passaram a vida beliscando a nossa bunda, vocês não querem também? Aí é um manifesto que, na verdade, só corrobora para a supremacia masculina. Então ele estava certo de beliscar minha bunda, porque hoje eu pego para mim esse poder. E aí a mídia, que coisifica o corpo, legitima isso. Porque esse beliscão no bumbum do cara não é feminismo. Pelo contrário, isso é mostrar que aquela ação negativa masculina, ela é legítima, tanto que eu posso realizá-la. É abusiva, né? É abusiva. Exatamente, é abusiva. Invade o espaço. Invade o espaço. Exato. E, assim, você começou falando uma coisa muito interessante, que a gente não quer, não existe essa competição de ser melhor, né? O feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é a ideia Exato. que o homem é superior. O Isso. feminismo nada é do que a luta das mulheres pelo seu espaço, pelos seus direitos, né? Pelo respeito.
pelo respeito. E eu acho que o feminismo hoje ele está sendo muito deturpado. As pessoas não estão entendendo. A gente vê mulheres achando um absurdo se falar de feminismo. Como assim? Ela não quer ter direitos, ela não quer ter direito a ter opinião, direito a ter uma conta bancária, direito a receber um valor pelo seu trabalho, né? Sair daquela dependência, eu acho que é uma coisa que a gente precisa apontar e trazer à tona essa batalha da mulher, essa luta da mulher. E essa questão que a gente tem com o corpo, que desde as primeiras reivindicações, tem uma frase de uma sufragista, que é a Lucy, ai, não lembro o sobrenome, daqui a pouco eu lembro, de 1855, que ela diz: o que adianta eu ter voto e propriedade se eu não tenho direito ao meu próprio corpo? O que fazer com ele, né? A posse do meu próprio corpo. E essa posse do nosso corpo, a gente acabou sendo objetificada, o nosso corpo virou objeto de venda. A gente vê o marketing todo que faz com ele. A gente agora está um pouquinho menos, mas a gente viu, assim, década de 90 foi um absurdo, foi uma época que a pornografia vendeu mais que todos os filmes e que discos, foi um avanço absurdo e dessa sexualização do corpo, do peito, da beleza, da forma, da forma ideal, né? E aí nós, mulheres, vamos atrás dessa beleza, dessa escravidão por um tipo, por um padrão, recorrendo a uma série de plásticas, mudando o nosso corpo, mudando nossos peitos, não aceitando. E aí uma série de outras síndromes e descompensações psicológicas, alimentares, tomam conta dessa mulher e a gente continua aprisionada. Nós nos aprisionamos nesse corpo, nesse ideal de corpo. E essa mulher que tem que ser desejável, ela tem que ser nova, ela tem que ser bonita, ela tem que ser desejada. E eu acho que aí é um lugar, é um lugar tão pequeno dessa deusa celta, né? De nós, a gente fala de tempo, que esse tempo não existe, onde você falou da mulher celta, a mulher celta que falava de economia, que ela era responsável ali pela sua tribo, ela escolhia se ela ia casar ou não, então era o lugar do ventre, né? Do útero, onde se celebrava o Deus mãe. Então, essa mulher que mora, essa ancestral que está dentro de nós, onde o seu corpo é o ventre é a terra, é a mãe, é a que cria, a gente fica num lugar tão pequeno dessa essência feminina quando a gente vulgariza ou simplifica a nossa vida num padrão e num corpo. Sim, mas aí que está a questão, como você colocou logo no início, né? Até que ponto a própria mulher, como um ser desejante de liberdade, não se escraviza exatamente porque ela quer agradar. Ela agrada a ela, ou o desejo de agradar o outro comparece o tempo inteiro nesse modelo, o modelo perfeito da mulher magra, da mulher jovem, da mulher peituda, né? Daquela juventude eterna, e aí a gente vê violências absurdas na televisão com o corpo feminino, mulheres ficando com umas plásticas, perdendo a originalidade da idade que tem. Porque eu exemplifico por mim mesma, que fiz agora, no meio da pandemia, agora meus 60 anos, né? Então, e é muito bonito de ver, de você compreender a beleza de ter 60 anos. Eu não quero parecer 30, não quero parecer 40. Eu quero aparentar e ser efetivamente quem eu sou. Eu não pinto o cabelo porque eu entendi que eu fico bonita grisalha. Isso não me torna mais jovem, isso me torna mais autêntica com relação a mim mesma. Não vai criticar aí quem pinta, não. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
Então, cada pessoa, aí você tem que analisar, aí entra a questão da subjetividade, desse pertencimento corporal, ele é seu? Ele é seu ou você também está submetida a querer esse modelo ideal que você colocou aí? Eu não sei, eu não gosto muito da palavra luta. Eu acho a palavra luta parece que é embate, assim, ela me causa assim, né, um desconforto. A mulher, ela quer simplesmente chegar suave ao espaço que é dela. Não sei se brigar é o melhor espaço de organização interna para que eu possa me manifestar no externo de uma forma mais tranquila. Estou falando porque estou me educando para isso, porque eu sou filha de espanhol, sou belicosa, eu sou briguenta. Mas é algo que nessa minha altura, né, de campeonato que eu tenho vivido aí nessa minha, principalmente a pandemia, que está tendo uma oportunidade muito grande você olhar para si, né, é a coisificação desse corpo. A quem eu estou oferecendo esse meu corpo? Está caro a perda da minha subjetividade. Tá caro eu me render à mídia, porque agora a maioria não está se rendendo ao macho, não. Ela está se rendendo à mídia. Sim, sim, com Então, certeza. na verdade, eu não preciso, não tem problema, o cara não me desrespeita. Não, nem precisa, você se desrespeita sozinha. Quando você atende ao que está fora e não atende ao que está dentro. É claro que eu tenho 60 anos e quero ser bela, desejável, como qualquer pessoa de 30 anos. Não diminui a vontade de ser mulher, de estar. No outro dia eu passei na rua, né? E aí um rapaz virou pescoço assim para olhar. Aí eu, que lindo! Né? Pô, valeu. Assim, eu não me senti ofendida porque ele olhou para mim. Ele não fez nada desagradável. Ele olhou. Quando passa alguém belo perto da gente, a gente olha. Então a gente está ficando muito assustada e muito assustadora. Então, quando a gente começar a trabalhar internamente a valorização desse corpo e dessa subjetividade, perceber assim, eu posso. Eu quero transitar no mundo com os direitos que eu tenho. Não são iguais, não são diferentes, são os meus direitos, que todos somos seres humanos. Essa é a grande premissa maior. Porque nós não queremos os homens afastados de nós queremos que os homens estejam próximos, para que eles também sofrem muita pressão quando a gente pressiona, para que eles tenham atitudes de macho. Porque algumas mulheres fazem isso. A própria escola, Gabriela. Eu não sei que se isso ainda existe, que eu já estou fora do trabalho com criança, com adolescente há mais de uma década, mas tinha jogo de meninos contra meninas. Tem, ainda E tem. eu zangava. Eu É zangava na absurdo. escola, eu dizia, não pode ter jogo de menino contra menina. Vamos mesclar isso aqui. E havia uma resistência muito grande da direção da escola, dos professores, porque há uma separação que já está introjetada no nosso psiquismo e que a gente precisa se liberar disso. Não é ter atitudes masculinas, é tomando posse do respeito e da valorização desse corpo que te pertence. Mas quando você expõe desnecessariamente esse corpo, você também está servindo o capitalismo. Você também está servindo toda essa distorção dessa sexualização desse corpo. Esse Desse... macho, né? Esse macho opressor. Estamos servindo esse macho opressor. Estamos Sim. E dando esse... oportunidade para ele usar, abusar, falar. Porque a mulher, ela é subjugada o tempo todo. Se a mulher tem Isso. atitude, ou a gente é puta, ou a gente é louca, né? Ou é a puta, louca ou santa. Você tem que estar numa Uhum. dessas, para o macho opressor, ou é a puta, ou é a louca, ou é a santa. A ex é a Sim. louca, a mãe é a santa.
né? A puta é que tá fora, é como é usar. Então, é um lugar muito difícil da nossa sociedade. E a gente Sim, precisa entender se até agora nós estamos lutando contra esse patriarcado, contra esse machismo que está enraizado e que está dentro de nós. sim, Esses homens foram paridos por quem? Foram educados por quem? Por mulheres. exato. Sim, Por mulheres. Então, sim. nós, mulheres, precisamos, quando você fala na educação, a gente precisa ser educado desde a escola. Eu acho que a Lei Maria da Penha tem que ser colocada na escola. O menino tem que entender que a menina, quais são os limites, né? O respeito pela menina, essa coisa um contra o outro. Por que um contra o outro? E nós, mulheres, também entendermos que esse universo machista e patriarcal subjuga também o macho, também o homem. Não o Sim, macho, o homem. Que sim, cada vez mais se sente pressionado, não consegue ser o provedor, não consegue suprir as necessidades do patriarcado, né? De ser o dono da tribo, né? Porque a gente vai uhum, falar, a gente pega a Bíblia, os hebreus, a gente já via ali o patriarcado completamente, a tribo de Judá, a tribo era sempre masculina, é uhum, sempre um homem sempre na frente, a mulher acompanhando. Aí a gente vai para a Grécia, a mulher ficava, não tinha nem direito a ver o espetáculo, né? Ela ficava do uhum, lado, ela, os escravos, tinha a plebe, os nobres, os homens, as mulheres sempre de lado. Nós sempre ficamos uhum, nessa passividade. Então, nós somos duais, né? A gente tem o bem e o mal sim, dentro da gente, o feminino e o masculino, e o nosso sim, feminino da nossa sociedade, que é a criatividade, que é o passivo, que é o místico, né? Que é o vermelho, que é a noite. Essa essência feminina, a essência da deusa, a essência do feminino que está dentro de todos nós, ela precisa ser resgatada. A sim, criatividade precisa vir, a passividade, sairmos dessa agressividade, dessa reatividade, né? sim, Para entender, eu acho que a gente está num período, essa pandemia está fazendo a gente refletir, porque a gente está tendo a oportunidade de ficarmos com a gente e com os mais próximos também, né? Com sim. os familiares, que são as pessoas que a gente precisa aprender muita coisa. Então, é um momento muito interessante para a gente começar a trabalhar, nós mulheres, que essa live está sendo direcionada para a mulher e para a mulher também, com o homem também entender esse universo da sexualização, da objetificação do corpo da mulher, a mulher como um objeto, a gente parar e pensar nesse templo, nesse corpo, né? Sim, No respeito que eu tenho por ele, eu me dar o respeito ao meu corpo, não é eu me dar o respeito como diz, botar a roupa, não, eu boto a roupa que eu quero, eu tenho que ser quem eu sou, mas eu tenho que respeitar o meu corpo, o meu tempo, que é muito sim. importante. E é interessante que a gente tem alguns rapazes, né? Tem alguns representantes do masculino aí no nosso, né, no nosso espaço agora, né? É Bem interessante forte, porque isso é uma discussão que perpassa as relações. Isso é sim, exclusivo da mulher. claro, Isso é importante que eles estejam, porque eles vão conversar com as suas filhas, né, com as suas namoradas, com as suas esposas, com as pessoas que estão perto, porque esse diálogo ele possa, a transformação ela só vai acontecer no diálogo. Porque se for na briga, todo mundo perde. Na briga não tem vencedor, na guerra não tem vencedor. A guerra só tem perdedor. Então, quando a gente trava essas questões no interno, para a gente compreender como é que eu vou, esse corpo me pertence. Eu faço dele o que eu quiser. Porém, existe limite, inclusive, para você autorizar essa invasão. Porque às vezes a pessoa pensa que é livre porque saiu transando adoidado. E esquece que qualquer relacionamento sexual é troca de energia poderosíssima. E quando isso é feito de uma forma desorganizada, aí há falta de respeito, sim. Aí há falta de respeito com a sua própria organização energética. Porque você vai se fragilizar.
quando você abusa do seu corpo como um instrumento, porque também existe isso, né? A utilização do corpo como instrumento para conseguir aquilo que você não consegue através do diálogo, Sim, né? com certeza. E aí o que que acontece com isso? Passa a ser uma coisa comum. Eu já escutei pessoa falar assim, ah, não, se me aborrece dentro de casa, eu não transo à noite. Quer dizer, como se uma ligação que é íntima e profunda, ela tiver submetida a fazer a troca, é a barganha, né? Eu te dou o corpo como se ela também não estivesse ali com prazer. Você vai para a cama, não é para dar prazer para o outro, é para também ter prazer. E se não está Mas, tendo, tem que sair dessa cama. exatamente, mas essa venda do corpo que vai para dentro de casa, a gente permitiu que a mídia Sim, colocasse isso. A gente compra isso. Se a gente for pegar uma revista masculina, tá ali objetificando o corpo da mulher, partes do corpo da mulher. Se for pegar uma revista feminina, ela também está objetificando. A mulher está ali como um cabide, vendendo, como vendendo um padrão, vendendo uma estética, vendendo uma beleza. Não tem a profundidade de um corpo, um pensamento mais aprofundado desse corpo, né? Dessa mulher. E aí nós ficamos submetidos a esses padrões que sim. são completamente destrutivos E o na nossa mais sociedade. louco no meio dessa história toda, Gabriela, é que essa submissão, essa sujeição, ela não é nem percebida muitas vezes pela mulher, porque está no automatismo. Outro dia eu estava vendo uma jovem politicamente ativa, cantando um funk, e que era completamente depreciativo do universo feminino. Exatamente. Né? Então, quer dizer, como é que na minha vida prática, no meu transitar no mundo, eu vou cantar e dançar uma música que me deixa como objeto? E eu vou dançar, quando eu estou dançando a música, eu estou legitimando aquela letra. Eu estou apoiando aquela fala desrespeitosa que me chama de cachorro e manda balançar minha bunda. Então, é tão delicado que não é inconsciente. Porque nós Exatamente. sabemos que o inconsciente ele é muito grande, ele é cheio de nuances, não só da educação dessa nossa existência, como nós somos espiritualistas, acreditamos que existe muito mais do que isso, né? No, vem de lá de trás, Vem de trás. de É a muito coisa. atrás. Mas esse nosso inconsciente coletivo, que coloca a gente, exatamente como você falou, nós nos colocamos nesse lugar de objetificação mesmo, de ser objeto. E aí a gente quer ser olhada, e a disputa que acaba criando entre as mulheres. Né? E quando a gente fala de empoderamento, hoje a gente tem falado de empoderamento. Por isso que eu vou chamar a Tereza, porque é uma mulher empoderada. O empoderamento não é isso, não é você, eu vou botar a bunda na cara de quem eu quero, eu vou fazer o que eu quero porque eu transo com quem eu quero. Isso não é empoderamento. Né? Sim, Eu acho que a sexualização desse corpo, a objetificação desse corpo, você se colocar como objeto, você está indo contra o empoderamento feminino. Você tem que ser exatamente. agente, você tem que ser ação, você tem que ser a transformação. Você tem que se conhecer, se amar. Eu acho que a gente tem ganhado muito com a internet, nós ganhamos um espaço onde a gente está vendo várias mulheres, corpos diferentes, saindo daquele padrão dos meios de comunicação de massa que impõem como que a mulher tem que ser, o cabelo tem que ser liso, a mulher tem que ser branca, a mulher tem que ser loura, a mulher tem que ser magra. Hoje a gente vê as mulheres ganhando espaço, as mulheres um pouco mais gordinhas, falando, amando o seu corpo, se compreendendo, se entendendo. As mulheres negras estão lindas, lindíssimas. E, e ainda estamos nessa batalha. O racismo é Sim, uma coisa presente. A sim. luta da mulher branca, a luta da mulher, a luta, você falou luta, né? Que não gosta de luta, mas eu, aquela filha de Mas isso aí Antônio, faz parte. não, mas a mulher, a mulher ainda, nós temos que pensar, a mulher
negra, ela sofre muito mais do que nós. Sim, No meio. sim, Esse sim, corpo que foi usado, objetificado na época da escravidão, ainda é sim, submisso a uma série de coisas. Então, é uma luta, é uma batalha, é um que a gente precisa ajudar, mas ao mesmo tempo nós precisamos calar quando elas vêm falando com muita. Às vezes elas vêm com muita força, que eu vejo que algumas mulheres ficam até. Mas, gente, são anos de subjugação, são sim, anos desse corpo sendo sim. usado. Muito tempo, vamos ficar quietas, vamos apoiar e vamos ajudar. E quando eu vejo essas mulheres negras, que eu acho que elas estão empoderadíssimas, com seus cabelos, com a sua cor, com as suas formas, porque você vê que cada uma está na sua forma. Isso é um exemplo para todas as outras mulheres. Eu acho que hoje a mulher contemporânea, o feminismo e essa política, né, da mulher estar, né, na frente de exemplo. Hoje eu vejo a mulher negra como o melhor exemplo dessa batalha. Sim, porque a opressão é muito grande. Eu me lembro de uma vez que eu assisti uma reportagem que a Alessi Brandão, ela dizia, eu, mulher, negra e homossexual, eu estou no fim da categoria do ser. Né? Ela estava, você imagina, né? A mulher negra e homossexual, quer dizer, olha como essa mulher, para se projetar, né, enquanto um ser que está ali no trabalho, e ela vem com a arte dela, com o trabalho dela, ela está ali, né? Eu ouvi isso, eu era jovem, né? Que a gente está regulando mais ou menos a mesma idade, mas eu fiquei impressionada assim, com como a máscara, né, foi tirada e ela colocando aos quatro ventos. Não, nós somos oprimidas sim. Eu sou oprimida tríplice, né? De uma forma tríplice, porque tem três características que dentro da norma, do padrão estabelecido pela sociedade, não estão muito bem aceitas. E aí quando você se aceita, eu acho que a grande sacada da mulher negra hoje é que ela entendeu que o cabelo dela é lindo. Ela entendeu. Hoje a gente está vendo isso. Hoje a mulher que está lá fora daquele peso padrão, ela entendeu que o homem também gosta de carne. Quem falou que só gosta de mulher magérrima? Né? Então nós estamos começando a compreender o nosso poder. Por isso que a gente está vendo cada vez mais a mulherada se empoderando. E se empoderar não é brigar mesmo, é se firmar. Mas você não firma isso, Gabriela, se não estiver dentro de você. Se você estiver fazendo só porque está na moda, se você estiver fazendo só porque as pessoas não estão te apoiando, isso não tiver de verdade ali. Eu me lembro que eu estava conversando com uma amiga, aí ela dizia, não, que ela tem um cabelo encaracolado lindo. Aí ela falou assim, não, mas eu só faço escova quando eu vou para o casamento. Eu falei, no casamento, que é uma grande festa, você precisa se transmutar para atender os ditames daquela festa, que é uma festa oficial, uma festa bacana, então precisa de uma mulher branca, de cabelo liso. Então você está alisando o seu cabelo por quê? Você está pintando o seu cabelo por quê? Você está usando essa roupa ou aquela por quê? É porque é um anseio do seu coração ou porque você está querendo mostrar alguma coisa para alguém. Aí é a diferença de um comportamento anárquico para um comportamento neurótico. Um comportamento anárquico, quando a gente rompe aquele paradigma e vai firme. Eu tive muito trabalho para deixar meu cabelo ficar como está, porque no meu trabalho houve discriminação. Aí eu falei, bem, o que pior pode acontecer é o quê? Me demitirem? Beleza, faz parte da vida. Mas houve pressão. Isso é o comportamento anárquico. Todo mundo está esperando você de cabelinho pintado e eu chego lá, ainda mais no início, quando ele começou a ficar grisalho, ele era pintado, então foi uma coisa de louco. Eu fiquei um tempo com o cabelo todo doido. E ia toda doida assim mesmo, sabe por quê? Porque isso é o comportamento anárquico. Agora, quando eu liso, quando eu pinto, quando eu arranco uma costela para ter parecer cinturinha, quando eu faço uma violência contra o meu corpo, mas para atender o outro, aí o comportamento é neurótico. Aí eu não me empodero, eu estou me desempoderando.
porque eu estou querendo atender o desejo do outro. E é Tu vai muito pintar o teu engraçado. cabelo por quê? Porque o outro acha bonito ou porque você tá afim, porque você olha para você. Agora, olha para dentro, bem para dentro, vê se você não está submetida ao desejo do outro. E é muito engraçado essa coisa que você falou do cabelo, porque quem chama a atenção são outras mulheres. Não foi? Quando você tá. Muito! Preconceito é das outras mulheres. Você não vai pintar seu cabelo? Mas você vai ver. Você gosta do cabelo assim? Mas você sabe que eu acho que pode envelhecer? Você não acha que o seu cabelo. É. E assim vai para tudo. E é muito interessante que o pessoal fala assim, ah, mas você vai parecer velha. Eu falei, não, eu tô velha. Tá, beleza, não tem problema com a velhice. Aí que tá a questão, nós estamos querendo manter uma juventude que não existe mais. Aí esse processo neurótico. A Esse é o gente entra processo no neurótico. processo de depressão, onde o tempo Exato. já passou. E isso a sociedade, o machismo fez isso com as mulheres, né? A mulher, quando ela está mais velha, ela vai se empoderar, ela já passou por uma série de coisas, ela já entendeu o mundo, ela já se instruiu, Sim. então ela Não, aí é ele vai lá rapidamente e troca por outra mais jovem, mais uma jovem. tonta. É, mais Exatamente. tonta, que ainda pode ser submetida, ainda quer agradar. E ainda quer E aí, agradar. e tudo bem, porque se aquele coroa ali não se olhou no espelho para ver que ele. Eu recentemente ouvi uma pessoa dizer isso. Ah, meu marido falou que eu estava gorda, mas ele também tá. É, mas ele não se viu. Mas ele pode ficar gordo, ele pode ficar barrigudo. A Exatamente. mulher não pode engordar? Ela não é mais desejável? Não pode ter celulite, não pode estar gordo, não pode ir à praia. O homem pode ter a barriga que for, o jeito que for, deixar o cabelo que for. Não, a gente tem que estar sempre naquele. E nós cobramos isso, nós nos cobramos dessa forma. Exato, Então, o tempo sim. já passou, meu tempo já passou, e aí a gente vai entrando nesse processo neurótico que o envelhecer é acabar e já não tem para mim, e vamos perdendo o frescor. O sol, né? Você começou falando dessa mulher sol, Exato. vendo essa luz, Sim, o essa resgate dessa mulher sol, que foi uma mulher que brilhou. Ela brilhou há 4.000 anos e hoje ela está exatamente nessa volta do brilho feminino. Sem competir, porque na sociedade celta não havia competição entre homens e mulheres, não. Era tudo tranquilo, a coisa fluía, né? Ninguém competia com ninguém, estava todo mundo no mesmo pé de igualdade, sendo quem pode ser, sendo o melhor que pode ser. Porque, na verdade, é isso que a gente faz, né, Gabriela? A gente faz o que é melhor para a gente. Sempre. Até o processo mais neurótico é um processo de autocuidado deturpado, mas é um autocuidado, é uma proteção. O que a gente está precisando hoje é olhar para dentro para saber aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Mas de verdade, não é porque a mídia quer isso. A mídia não pode querer que Tereza tenha 30 anos porque ela tem 60. Mas existe uma vida aqui. Existe um ser desejante aqui. Existe uma pessoa bonita, existe uma pessoa que quer transitar no mundo com dignidade, poder dar o seu exemplo. Estou mais sábia? Óbvio. Estou mais sábia do que quando eu tinha 20. Né? Mas hoje essa garotada de 20 está tendo acesso a um material como esse que nós estamos hoje aqui, que eu, quando tinha 20 anos, eu não tinha. Não havia possibilidade desse tipo de discussão. Quando você discutia, você era doida. Quando eu dizia para minha mãe que eu não queria casar, minha tia falava, cala a boca, minha filha, isso não se fala, é feio. Eu não entendia porque que era feio. Pois Era é. feio, ponto, acabou, não é para falar. Não, não entrava assim. Hoje a gente discute tudo. Graças a Deus. Mas ainda tá no nosso inconsciente. As mulheres ficam muito que tem que casar, tem que ter filho. Isso é também emagrecer o Sim, nosso próprio corpo. Porque ter sim, é uma imposição da sociedade. Eu quero ter um filho porque pelo meu ego, porque a isso, sociedade tem uma responsabilidade muito grande ter um filho. claro. E é As muito mulheres interessante do que uma corpo, vez a eu gente falei, essas questões, a questão do aborto, os homens sim, abortam os filhos o tempo todo. Quantos homens? A mulher engravidou, vai embora, a mulher fica sozinha com o filho. E isso é aceito na sociedade. Ele abandona, a mulher tem que ficar com a criança, a mulher fica com o filho. E essa mulher está preparada para ser mãe? Quem impôs, né? Essa imposição desse corpo que tem que gerar um outro? Porque ser mãe é uma opção.
muito séria. Não é só você alimentar e levar para a escola. A gente está fazendo muda completamente a sua vida, a sua estrutura. Você abdica de uma série de coisas, então nem toda mulher está preparada para ser mãe. E tem que assumir isso, não quero ter filhos. Mas é que é interessante. Isso é que é interessante. É uma liberdade para mim. Sim, sim. A questão do aborto é muito delicada. Por quê? Porque se a mulher não deseja ser mãe e ela respeita o seu corpo, ela tem como evitar isso. Ora, nós não somos translocados de ter que atender a um desejo sem responsabilidade. Então é muito delicado. O corpo é dela, mas quando ela usa esse corpo para o seu prazer, primeiro, sempre ela está usando para o seu prazer? Primeira questão. Ou ela quer também agradar o outro e usa o corpo como ferramenta de agradar? E se ela está desejosa de ter prazer, todos os cuidados podem ser feitos para que ela não seja mãe quando não está preparada. Porque o próprio aborto também é uma violência contra esse corpo. Contra o corpo. O aborto é uma violência absurda. Então, uma violência que gera uma outra violência. Uma violência... Mas a gente sabe que precisa ser descriminalizado. A descriminalização do aborto é muito importante, porque quantas meninas morrem por causa disso? Eu acho que uma campanha séria, uma discussão séria, falar sobre isso, conversar sobre isso, é muito importante para a mulher. O importante é que todos os assuntos possam ser discutidos. Exatamente, porque existe um reflexo no psicológico. A gente sabe que depois existe um reflexo no psicológico da mulher. Enfim, nós como espiritualistas, a gente sabe que a energia, tudo isso precisa ser falado. Gabriela, para mim, eu acho que é muito difícil essa pergunta, quando me fazem, você é a favor do aborto? Eu sou a favor de que tirem desse lugar de crime, que a mulher tenha o respeito, que ela possa ter a opção de não ter filhos, e pensar sobre isso, e fazer a mulher pensar sobre isso, e entender também que essa violência contra esse corpo, quando tira um filho, tudo isso, eu sou a favor disso, mas eu sei as consequências, quantas pessoas a gente já tratou e a gente já viu as consequências de abortos, como fica no inconsciente dessa mulher, porque nós somos a criação, nós somos o útero, nós criamos, e quando a gente faz isso, a gente sabe que gera no nosso inconsciente uma coisa muito pesada, né? Que eu matei ali, que eu tirei, que não está no consciente da mulher. Sim. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. A mulher, ela, por natureza, construtora, não destruidora. Exatamente. Aliás, o ser humano é construtor, né? O ser humano é construtor. É um assunto difícil, né? Difícil muito delicado, muito delicado. A gente falando da sexualização, são as profissionais do sexo. Que a gente sabe que é um universo, a pornografia, a gente sabe... Por que os filmes pornográficos, as atrizes pornôs pode ser aceita e a prostituta não? E até onde essa prostituta, ela não está servindo, ela está servindo, mas até onde ela não tem que ser protegida também, não tem que ser instruída, não tem que ser abraçada, não marginalizada. Né? Hoje a gente vê muitos movimentos que são movimentos esclarecedores sobre essa questão da prostituição, né? do profissional do sexo, né? Porque existe, não dá para fechar os olhos. Então, se existe, é importante que haja uma proteção. E hoje a gente tem visto, assisti uma palestra, inclusive, de uma que fazia parte da Associação das Prostitutas. Eu achei muito interessante, que ela falou assim, não, a gente se une para se proteger. Não vamos discutir a questão moral, que é uma outra questão, como o aborto. São várias questões que não importa. O aborto existe e a prostituição existe. O que podemos fazer para proteger essas pessoas que nesse momento estão nessa situação? Exatamente. Essa é a discussão maior.
né? Não é desejável a prostituição, porque a prostituição viola equilíbrio básico. Não é desejável, mas ele existe. O aborto não é desejável, mas ele existe. Né? Então, essas coisas, já que elas existem, como a violência contra a mulher, poxa, não é desejável, mas ela existe. Então não dá para jogar para debaixo do tapete, não. Isso tem que vir à tona para níveis de conscientização e de proteção. Exatamente. A gente precisa refletir, pensar e eu acho que mais do que isso, eu acho que nós precisamos de um amparo da sociedade, da política. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa... me fugiu a palavra. Não é solicitar. A gente precisa exatamente desse amparo mesmo, de um amparo social e político, Sim, para que essas coisas sejam vistas. Porque muita coisa é vista como tabu. A gente está falando de corpo, a gente está falando de sexualização, a gente pode falar a sexualização das nossas crianças, os abusos. sim. 87% dos abusos acontecem em casa. Falar de pedofilia, falar de um tabu. E aí, isso não tem classe social. Ela acontece em qualquer classe social. E é uma coisa que não se fala, que não se pode falar e que está aí, está presente. Está presente. E a sexualização desse corpo, a objetificação desse corpo da criança, né? Essas dores que vão levar para a alma, né? Que não fica marca e que são muito difíceis. A criança que é abusada dentro de casa normalmente não tem marca, porque ele passa a mão, ele não é machucado. Por terceiros é machucado. Então aí quando vai para uma perícia, não tem como botar que realmente aquela criança foi abusada. Uhum. E aí fica aquela mãe, aquela criança, à mercê de um abusador, porque não conseguiu provar. Então, as nossas leis precisam ser mudadas, muita coisa precisa ser mudada. E ainda é muito protegendo, normalmente, claro que a gente sabe que existem casos de mulheres que abusam também, mas comumente o abuso de menores, né, a pedofilia, a maioria são homens que praticam. Isso é seríssimo. É uma parte muito pesada da nossa sociedade que precisa ser vista. Essa sexualização das nossas criancinhas. E elas estão em todos os lugares. Aí elas estão na música, na roupa. Sim. O que você está ouvindo? O que você está deixando seu filho ouvir? Aonde você está? Então tem uma série de coisas. A internet, qual o controle que você está tendo ali para o seu filho, né? Porque não é você coagir, não. Quando ele é pequeno, disciplina existe uma hierarquia, uma estrutura hierárquica que precisa ser seguida. Os filhos precisam ser cuidados e orientados, obviamente, pelos pais ou por aqueles que estão cuidando deles, ok? Então você vai censurar a internet? Se ele não tem idade para ver, é melhor que não veja. Não vai entender aquilo. Exatamente. Tem coisa que seu filho não pode ver, Gabriela, porque ele não tem maturidade para isso. Claro, claro. Porque nessa coisa de vamos ficar modernos, as pessoas estão fazendo sexo cada vez mais cedo. Exatamente. Porque, claro, porque o desejo, ele vem. Se ele for estimulado, então ele vem. E aí os pais que são super protetores, querem ser moderninhos, acabam perdendo o poder de estar orientando. E tem que olhar, assim, o que teu filho pequeno está olhando na internet. Não pode ficar aberto assim, porque ele vai ver coisas que você não vai nem saber. Você não sabe lidar com algumas coisas. Aparecem coisas tão tenebrosas ali, que para mim é impactante. Imagina para uma criança. E o mais grave, que ele vai normalizar aquilo, ele vai começar a achar que é aquilo ali mesmo. Uma criança que sofre abuso, é muito como eu trabalhei minha vida inteira dentro de escola, e eu vi muito isso, eu não achava nada de mal, de brincar, de mexer nas coisinhas lá da menina. Ué, mas o que tem? Aquilo na casa dele é tão comum. É comum, porque ele não tem maldade, vai fazendo, vai acontecendo. Vai fazendo, e aí os abusos, eles vão aumentando num nível
que você realmente, aí você tem adultos neuróticos, né? Não são adultos anárquicos, que a anarquia, Não. como eu disse, é até desejável em vários momentos, mas a questão é a estrutura neurótica, que acaba tomando conta de você. Então, assim, você vê que uma sexualização, ela puxa tudo, porque nós somos seres na Terra, e o nosso principal, né, chakra que nos liga na Terra é exatamente o que vai reger a questão da sexualidade, que é o mesmo que vai reger a criatividade. Exatamente. É o mesmo que vai impulsionar a gente para sair para trabalhar. Isso, É o mesmo que vai nos dar esse mesmo chakra. Então a gente precisa exato. deixar mais Ele tem equilibrado. poder, ele é muito potente, como qualquer outro. Ele é Ele não é fogo, né? menos potente, nem mais potente. Ele é muito potente, como qualquer um dos outros chakras. E aí o que, que acontece? Você ou negligencia, abandona, ou você valoriza. E aí você vê a pequenininha lá dançando músicas, bichinha pequenininha que não sabe nem o que é aquilo, usando roupa E a mãe aplaudindo, inadequada, e a mãe achando lindo. achando lindo, botando na internet. Isso, exato. Na internet. Então a gente tem Exato. A exposição do corpo desnecessário. Por que, que você está precisando exportando o seu corpo? O que está ali desalinhado que você precisa expor desnecessariamente? É diferente de um contexto, dentro de um contexto. Eu me lembro, na década de 70, a peça Hair, né? Você lembra, você é atriz, você vai. Se você não vivenciou aquilo, você é jovem, não pegou aquilo ali, mas o cara ficava todo mundo pelado no palco. E olha, tinha um fim, havia uma razão de ser. Diferente de algumas situações hoje que a gente vê de desnudamento desnecessário que não está servindo a nada nem a ninguém. Mas o próprio processo de criação, o processo do ator, a gente começa a desmistificar esse corpo que está ligado à sexualidade. A gente trabalha o nosso corpo como um objeto de trabalho, não objetificando, mas como a minha obra que eu preciso colocar no trabalho. Então a gente Sim, consegue, a gente vai aprendendo assim, um peito é um peito, uma bunda é uma bunda, a gente vai. Tanto é que as pessoas entra no camarim, tá todo mundo pelado. Não tá todo mundo pelado, as pessoas estão se vestindo para entrar em cena. isso. Mas ninguém tá. Eu não vejo, é muito difícil você ver um ator parado olhando para você que está se vestindo. Não, porque a gente já está ali naquele contexto, já se trabalhou muito esse corpo de uma outra forma. Ou então é todo mundo doido, todo mundo transa. Como assim, gente? Que loucura é essa que todo mundo transa? Não existe isso, isso é uma coisa muito careta pensar sobre isso. Muito, muito. É antigo, é É, antigo. Não existe isso. Não é porque a gente está fazendo um espetáculo, está todo mundo se vestindo no mesmo lugar, porque é aquele lugar que a gente tem para se vestir, a gente tem que entrar em cena. Não é? claro. Então, eu acho que o ser ator tem algumas oportunidades de lidar com o corpo de uma forma um pouco mais suave, mas entender um pouco mais, de lidar com uma série de questões se tiver, se conseguir domar o seu ego, de se aprofundar em muitas vidas que não são as Sim, delas, sim. e aí compreender, ter um pouco É mais uma de grande compreensão. experiência, né, Gabriel? É uma grande experiência essa do ser ator, né? De ser atriz. É uma grande experiência. Né? Porque é como ser professor, né? Ser professor é uma grande experiência. Né? Uma experiência que você está ali, é você inteira ali, é o seu corpo, é a sua mente, é o seu tesão, é tudo seu ali. Né? E É a muito, é muito responsabilidade com aquela. profundo. Exatamente. O professor é muito lindo, né? O professor é um ser que tem que ser homenageado pela sociedade, tem que ser louvado, assim como os médicos. Agora a gente está vendo como é importante, Nossa, porque com educação a gente consegue mudar. Então a gente tem sim. que mudar. Não, Às gente, vezes, hoje, Gabriela, essa galera de TI, essa galera de TI é de Deus, meu amigo. Se não fosse esse povo de TI, a gente não estava aqui hoje batendo esse papo. pois é. Então, todas as profissões, elas têm um poder muito grande. Tem uma pessoa por trás daquilo ali, né? Tem uma pessoa fazendo aquela tarefa. E se faz amorosamente, ela ajuda a mudar o mundo.
E a informática, imagina a gente nessa pandemia sem isso. Exato, então, eu estou falando, essa galera do TI, da informática, não seria possível. Não seria possível esse trabalho que nós estamos realizando. Aliás, eu tenho atendido online, eu tenho feito palestras, eu tenho feito, eu não tenho a destreza ainda, né? Estou aprendendo, como eu falei, essa primeira experiência aqui da live, mas que bom que essa galera existe. Então, as profissões têm um corpo por trás. E esse corpo, ele tem uma sexualidade, ele não tem apenas sexualidade. Isso é apenas uma manifestação desse corpo. E como nós estamos nos atendo ao feminino, né, o feminino tem a questão da cocriação. Mas ela precisa do agente masculino para que isso seja dado a efeito, né? Então, nós estamos ali, não estamos brigando com os homens, não. Nós estamos fazendo reflexões para que esse corpo e essa subjetividade desse corpo se manifeste para todos. Essa é a nossa, como eu falei, a luta eu não sei, né? Eu acho luta meio briguenta, né? Estou educando a minha palavra, né? Mas essa é a manifestação do nosso desejo. De que possamos... Exatamente. E do respeito. Será que tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Porque pois é, né? Tem tempo também a live, né? Tem 5 minutos e a última, que a gente fez uma antes com o Carlos Henrique, e um monte de gente queria fazer perguntas e a gente não abriu. Tem alguém aí do pessoal que queira fazer alguma pergunta para a Tereza? Então, a gente... Para a Gabriela, não tem ninguém? Tem dessa galera? Então, Tereza, eu acho que é isso que a gente que a gente precisa resgatar. Essa deusa, essa mulher celta, essa força solar, essa luz, entender o nosso corpo como o nosso templo, e cada um tem as suas regras, né? Sim. Entender quais são os seus limites, qual é o limite, Exato. até onde eu posso, até onde eu vou, para não me machucar. Eu estou indo porque eu quero, porque estão impondo, não é? E a gente pensar, e nós mulheres pensarmos em não... em mais sororidade mesmo. Sim. Uma emancipação de si, das suas amarras, né? Exatamente, da gente se unir, da gente se entender, porque nós conseguimos, assim, você falou de um universo, falou das mulheres, e as mulheres homossexuais também, que é muito difícil a vida, as mulheres trans que às vezes não são aceitas em alguns em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. E a gente vê, e esse corpo que é tão usado, a mulher trans, então ela vira um fetiche andando pela rua. Sim. Eu sei que a gente convive, a mulher trans, o corpo da mulher trans andando na rua, ela simplesmente é um fetiche, ela não é uma pessoa andando, ela não é uma mulher, ela é um fetiche, um objeto para ser usado, descartado, machucado, morto, né? Sim, então sim. Um lugar, é uma discussão muito... Nossa, tem tanta... É que a gente abordou trocentas coisas, né? É uma horinha só e muito assunto, né? Isso realmente, em outros momentos, precisa ser trabalhado, né? A gente pode, de repente, fazer algumas... estamos aí para fazer... Até trabalhar esses aspectos, né? Que nós falamos de muita coisa do universo feminino, né? Muita coisa. Passeamos por todas as questões. Passemos por todas as questões. Sábado a gente vai falar, vai ter o Café Cultural. O Café Cultural é um encontro que aí tem mais pessoas, tem máximo 6, né? Vai ser com Roberto Martini, que é você conhece ele. Ele é o cigano, mas ele tem todo um trabalho com xamã. Conheço. Uhum. Ele é ótimo, maravilhoso. E ele tem um trabalho com os índios há muito tempo. A Carol, que é uma professora, historiadora da UF, e a gente vai falar sobre as nossas tribos brasileiras que estão pedindo por socorro.